Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nesse canal, obra missionária Construindo Shalom, pela misericórdia de Deus, aqui no setor norte do Brasil, Manaus, Amazonas. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, e quero nesta noite trazer mais uma continuidade voltada à questão da oração. É um tema que eu gosto muito de falar, mesmo sabendo que nos dias atuais, hoje quando nós falamos de oração, muitas vezes soa de uma maneira contrária aos ouvidos de alguns crentes, até mesmo crentes, que hoje está ficando raro, uma raridade hoje sobre a questão da oração. Se você for prestar atenção hoje, a oração, quando você fala de oração, muitas vezes o crente já começa a olhar para o relógio, já começa a dar desculpa, porque a oração, quando fala de oração, a pessoa sabe que vai se tratar de uma comunicação com Deus. E as pessoas ultimamente não querem ter essa comunicação com Deus porque acham que está perdendo tempo. Tem outras coisas muito mais interessantes do que falar com Deus. Mais uma coisa nesta noite, nessa reflexão número 304. Esta é a reflexão número 304. Porque eu sempre recito isso? Para que você possa memorizar a cada reflexão pelo número e você nunca esquecer quando Deus falar com você em cada reflexão. Então essa reflexão número 304, eu quero falar sobre a questão da oração de Jó e o propósito de Deus. Ontem eu falei sobre a oração e o propósito andam de mão dadas. Hoje eu já estou falando sobre a oração de Jó e o propósito de Deus. Que maravilha! Cada vez mais a gente aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. E esse é o interessante, a coisa que eu quero mais que você fique mais atento é voltada à questão do aprendizado. Cada reflexão dessa, que leva aproximadamente seus 35 a 40 minutos, que muitos acham que é muito para uma reflexão, mas não é. Dependendo da sua doença, ou dependendo dos seus problemas, é a dose do remédio. Se de repente o seu problema você resolve somente com uma gotinha de remédio e você fica curado, glória a Deus, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que tem que ser uma dosagem bem alta para poder ser curado. Então Deus sempre me usou nessa questão de algo mais profundo, de algo mais prolongado, porque Deus sabe que sempre vai existir as pessoas reservadas para as mensagens que eu trago, para as reflexões que eu trago, para os sermões que eu trago. Por isso que nessa semana o Senhor já me levantou de uma maneira mais ousada, porque este ano de 2022 é um ano que eu estou tratando sobre a questão da ousadia. Então eu estou fazendo um abrangimento de vários assuntos que engloba a questão da ousadia. A pessoa que verdadeiramente gosta de orar, gosta de se comunicar com Deus, com certeza é uma pessoa que tem a ousadia do Espírito, que é cheio de poder, que é cheio da glória de Deus. Não há crente, eu te falo, que não há nenhum crente que diz que tem ousadia se ele não ora. Não existe isso. Então, nessa noite, eu quero trazer esta reflexão, número 304, voltada à questão da oração de Jó e o propósito de Deus. Tem muitas vezes que alguns estão passando por situações adversas porque não está sabendo discernir verdadeiramente da onde vem o sofrimento. Você precisa discernir isso. A partir do momento que você discerne que toda aquela situação que você está passando é de determinada coisa, a coisa fica muito mais fácil dentro do seu mundo mental.
E é isso, pastor Edson. Eu quero te dizer que antes de eu ir para o texto sagrado, já vou te adiantando, que é o livro de Jó, capítulo 42, versículo 8 e 10. 8 e 10, mas você pode pegar todo o capítulo 42 e começar a ler do versículo 7 até o versículo 17, que é o contexto geral dessa reflexão. Depois você pega a Bíblia, vai ler, reler e vai entender, ter a compreensão daquilo que eu estou trazendo nessa reflexão. Então, em primeiro lugar, você pode estar passando por uma situação difícil, que muitas vezes você tem pedido oração a algumas pessoas, mas alguém vai lá, ora por uma vez, beleza, não vai mais, não continua mais orando, não te dá uma palavra, não dá nada, porque tem situação que é Deus que provoca, é Deus que traz aquela situação difícil na tua vida, que provoca a voltar à questão dos ventos, dos vendaval, das tribulações, das lutas, para poder te moldar, para fazer com que você se achegue a Ele. Tem crente e tem pessoas que só se achega a Deus quando o negócio está apertado, quando a coisa está ali no limite. Senão, não quer falar com Deus, não quer se comunicar com Deus, não quer orar, não quer fazer nada, absolutamente nada. Por quê? Porque está tudo certinho. Tudo certinho. Então você quer conhecer a Deus? Então, meu filho, se prepare, porque todo aquele que tem uma vida de oração, que é colado com Deus, ele tem muitos perseguidores. Que é isso, pastor Edson? Eu estou te falando que as pessoas que oram, que gostam de estar em contato com Deus, ele tem muitos perseguidores. As pessoas que não gostam de orar, eles têm muitos seguidores. É o inverso. Quem não gosta de orar, o crente que não gosta de orar, eles têm muitos seguidores. Agora, a pessoa que verdadeiramente ora, que está em contato com Deus todos os dias e quer a presença de Deus e quer a glória de Deus, ele tem muitos perseguidores. Como assim, pastor Edson? Porque quando você busca o céu para a sua vida, se prepare, porque o inferno vai se levantar contra a sua vida, para que você não continue orando, não continue buscando. Jó, ele já tinha essa vida de oração, mas não era suficiente. Jó, lá no capítulo 1, diz que ele acordava pela madrugada e fazia sacrifício para os seus filhos, apresentando a vida dos seus filhos a Deus, com medo dos seus filhos ter amaldiçoado a ele no seu coração ou na sua mente. Então Jó já tinha uma vida de oração, mas não era suficiente para que Jó tivesse mais uma intimidade mais profunda com Deus. Ele fala em algumas partes que ele só sabia ouvir falar de Deus, mas agora ele tinha algo mais profundo, mais concreto com Deus, depois que ele passou por essa situação. Ei, você pode estar passando por uma situação que muitas vezes você diz: da onde que está vindo tanto problema, da onde está vindo tanta angústia? Ei, pode ser Deus que esteja provocando tudo isso para que você acorde, para que você se volte a Ele, reconcilia, busca mais a presença dEle. Mas pode ser, e também, segunda hipótese, que você pode ter provocado esse problema na sua vida, você mesmo ter provocado esse problema na sua vida. Aí fica muito difícil, porque quando você provoca as próprias provações, Deus está distante de você, Ele vai deixar você se resolver. Quando a terceira hipótese, quando as outras pessoas provocam alguma tribulação na sua vida, alguma aflição na sua vida, é você que tem que se resolver. Então, 3 hipóteses eu te citei aqui nessa reflexão. Primeiro, que tem tribulações e tem luta, tem situações que Deus é quem traz. Deus é quem traz na sua vida. Segundo, muitas vezes é você quem provoca toda aquela situação na sua vida e não é Deus. Terceiro, pode ser que o terceiro, que pode ser o próprio diabo ou mesmo seres humanos, que traz algumas consequências na sua vida para que você fique atribulado. Então, dessas 3 hipóteses, quando Deus provoca, de qualquer maneira você vai ter que orar para você ter o discernimento de onde que está vindo tanta dificuldade, tanta luta. Jó
no percorrer da sua caminhada, no percorrer da sua trajetória de luta, naquela situação que ele se encontrava, ele se questionava com Deus, ele falava com Deus, mas Deus não respondia a ele. De maneira nenhuma. Você vê que Deus vem responder a Jó lá quase no final, no capítulo 38, se não me engano. Todo aquele silêncio de Deus para com Jó, mas Jó sempre comunicando, Jó sempre se lamentando, falando tanta coisa que ele falou, e tirando das pessoas que vieram subjugar a Jó, os seus amigos, parentes, irmãos, irmãs, tio, toda a parentela, vieram dar aquele confronto a Jó, naquela situação que ele estava passando. Ei, muitas vezes você pode também estar passando por situações difíceis, que as pessoas que estão ao seu redor não têm uma mente espiritual para entender que aquilo pode ser Deus te provando. Não entende? Vai dizer que você está em pecado, vai dizer que você está desmantelado, vai dizer que você está todo assim, isso é porque você pecou, é porque você transgrediu contra Deus, é porque você está desviado. Mas pode ser que não. Pode ser que é Deus que provocou tudo isso na sua vida para que você se achegasse a Ele e conhecesse a Deus com mais profundidade. Por isso que eu te convido a você abrir a sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 42, versículo 8. Versículo 8 fala assim: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarem, para que eu não vos traga conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aí fala aqui, versículo 9: então foram Elifaz, o temita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o manaíta, e fizeram como o Senhor lhes disseram, e o Senhor aceitou a face de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então você vê como é que é a situação. Você deve aguentar. Muitas vezes você está passando por situações difíceis, onde você está próximo a explodir e chutar o pau da barraca. Não é por aí. Você precisa ter paciência, você precisa ter longanimidade, você precisa ter o fruto do Espírito para que você possa suportar esse momento difícil e partir para Deus, e partir para os pés do Senhor, buscar a sua face, porque com certeza que se você buscar Deus verdadeiramente, com certeza você vai obter resposta, porque a oração é a respiração da alma. O homem que ora, a mulher que ora, com certeza ela vai estar tendo a respiração da sua alma. Você não vai ter um infarto no sentido de espírito. A sua alma não vai infartar. Por quê? Porque vai ter o fôlego de vida. Você vai ter fôlego, você vai receber a respiração. Mas você quer ver a alma infartar? É a alma que não ora. É a alma que não busca a presença de Deus, que não quer saber de orar. Hoje, no século XXI que nós estamos vivendo, nós entrando nas igrejas hoje, praticamente a gente não vê mais quase ninguém orando. Alguns ministérios que oram. Nós vemos aí um ministério que muitas vezes a gente que é bem conhecido como a Igreja Deus e Amor. A Igreja Deus e Amor, o povo é um povo que ora, um povo que busca, um povo de revelação. Mas mesmo assim, nos dias atuais, tem alguns que não estão mais tendo aquela mesma convicção que tinha antes, mas é um povo que ora. Olhando para algumas outras denominações que oram, buscam, mas venhamos no modo geral, que você olha para a igreja e que chega a ver um ou dois de joelho dobrado, o resto tudo ali em pé, muitas vezes não quer saber de orar, o pastor comunica, não ora de maneira nenhuma. Então está muito difícil hoje, nos dias atuais, manter uma igreja que ora, manter uma igreja que fala com Deus. Mas eu tenho certeza que, dependente da igreja ou não, ou de irmão ou não,
sempre vai existir os remanescentes, aqueles que buscam a presença de Deus, aqueles que ensinam as pessoas a buscarem a presença de Deus. Aqui mesmo na obra missionária Construindo Shalom, já determinei a questão da programação semanal. Na quarta-feira eu vou trabalhar sobre a questão da introdução da vida humana. Lá já na sexta-feira é culto livre. No domingo pela manhã vamos falar sobre a questão falando com Deus, de 9 às 11, batendo em cima, joelho no chão, falando com Deus, comunicando-se, jogando tudo que tem de dentro para fora. E mais ou menos aí uns 20 minutos de reflexão básica para não ficar só na oração. E de noite, escola de treinamento bíblico. E tudo isso por quê? Porque Deus me forjou na oração, Deus me levantou na oração, e aquilo que eu aprendi eu vou passar para os obreiros, para aqueles que estão no ministério, porque tenho certeza que a igreja que ora, ela tem sucesso, a igreja que ora, ela tem vida com Deus, com certeza tudo que ela fizer prosperará. Vejamos a situação de Jó. Jó estava nessa situação que estava aqui, toda aquela trajetória de prova, mas para que Deus viesse fechar ali com chave de ouro, Deus teve que fazer com que Jó orasse pela vida daqueles indivíduos que perseguiram ele no início, quer dizer, que se levantou com falsas palavras, dizendo que era Deus, mas não era Deus. Tudo falta de conhecimento. E Deus chegou para aqueles amigos de Jó e disse: olha, vocês vão ter que ir até Jó, faz um holocausto aí ao meu favor, depois vá lá e peça oração a Jó, para que Jó possa orar por suas vidas, e eu não pese a minha mão sobre vocês, pela loucura que vocês fizerem. Ei, muitas vezes você está passando por situações difíceis, você que é pastor, passando por perseguição, ou mesmo até a própria igreja te perseguindo, os irmãos te perseguindo, os seus próprios obreiros não entendendo o seu ministério, você tem feito de tudo, as pessoas contrárias a você. Ei, aguenta firme, porque vai chegar o momento de Deus te honrar. Você que está passando por situações que muitas vezes as pessoas não te visitam, não recebem uma visita, passando por situações difíceis, muitas vezes está aí na cama, jogado na cama, no leito, não tem um que vem dar uma palavra profética. Ei, vai chegar o momento de Deus te honrar. Vai chegar o momento de Deus te honrar, mas para isso precisa orar, precisa buscar a Deus, mesmo você tendo impossibilidade de andar, mas você está com a mente lúcida, está com a mente perfeita. Então fale com Deus em espírito, fale com Deus em mente, mas não pare, não se entregue, porque vai chegar o momento da honra. Vai chegar o momento de Deus te honrar. Isso é para que você possa nesta noite, nessa reflexão 304, se levantar. Pode ser que você esteja numa situação que não dá mais para você levantar da cama, tem que ser levantado pelos outros para ir no banheiro, depois volta para a cama, mas lembre que você tem uma mente, e a sua mente está lúcida, a sua mente está perfeita. Então aproveite esse momento que você está com a mente boa e busque a presença de Deus. Deixe de ver fantasma, pare de ver fantasma, pare de ver demônio, pare de ver alucinação e veja o livramento de Deus, e veja a face de Deus, e veja a presença de Deus por intermédio da sua oração. Lute, porque muitas vezes você não vai encontrar ninguém para lutar por você. Jó não encontrou ninguém para lutar por ele, ele teve que lutar, ele mesmo lutar por a sua vitória, e no final ela teve que orar por aqueles que perseguiam ele. E você também pode estar na mesma situação, pedindo que Deus levante alguém para ir na sua casa orar, e de repente não vai vir. Não, porque é você e Deus, é você e Deus, existe isso, é você e Deus. Foi Deus que de repente trouxe esse problema sobre a sua vida, e você tem que buscar a presença de Deus. Pode ser também que você provocou esse problema na sua vida, mas você também deve buscar a presença de Deus. Pode ser que terceiro provocou esse problema na sua vida, mas você deve buscar a presença de Deus continuamente, para que você possa vencer essa situação adversa que adentrou na sua casa. É assim que tem que ser. Olhando para a vida de Jó, Jó teve que fazer isso para que o seu cativeiro mudasse, Deus dobrasse tudo aquilo tudo aquilo que ele perdeu, Deus deu em dobro. E as pessoas que rejeitavam ele trouxeram ouro, trouxeram prata, trouxeram joia, trouxeram dinheiro e depositaram
aos pés de Jó e vemos que Jó recebeu tudo ali, recebeu mais amor da esposa, a esposa que abandonou no início já estava junto com Jó. Diz a Bíblia que Jó teve mais outros filhos com a sua esposa. Ó, como Deus é maravilhoso, mas tudo por intermédio da oração. Se Jó não tivesse orado aqui, Deus não tinha mudado o cativeiro, mesmo Jó estando certo, mas ele queria que Jó orasse pelos seus amigos para que Deus mudasse o cativeiro dele. Olha aí a situação. Muitas vezes você está sendo egoísta e quer só orar só pela sua vida. Ei, aprenda que se você ficar só orando pela sua vida, Deus não vai te honrar. Pare de orar pela sua vida e comece a orar para aqueles que te perseguem, comece a orar para aqueles que te odeiam, comece a orar para aqueles que você muitas vezes não dá nada. Ore pelo nosso Brasil, ore pela nossa nação, ore pelo nosso estado, ore pelo seu vizinho, ore pelo seu patrão, ore por todas as pessoas que tiver na sua mente. Ore. Pare de ficar só olhando para o seu umbigo, porque quando a gente fica olhando só para a gente, e aí a gente não faz a obra de Deus. E muitas vezes Deus quer mudar o seu cativeiro, é fazer com que você esqueça de você e se lembre dos outros. Ah, pastor S, mas a luta está dura porque você está olhando só para a luta, você está olhando só para a sua situação. Comece a olhar para a situação dos outros, ore pelos outros para que Deus possa virar o seu cativeiro. Esse é o segredo, assim como foi na vida de Jó. Enquanto Jó estava ali olhando só para a situação, nada mudava, mas quando Deus falou, agora Jó, eu vou mudar o teu cativeiro, mas preciso que tu ore por esses indivíduos que no princípio te machucaram. Ore por eles, que eu vou virar o seu cativeiro. A mesma coisa, pode ser que você tenha sido machucado na igreja, tenha sido decepcionado por um pastor, por um obreiro, por uma irmã, por uma equipe, por um ministério, por uma convenção, eu não sei. Então Deus nessa noite, por intermédio desta reflexão, fala contigo. Ei meu amigo, ei minha amiga, ei meu irmão, ei minha irmã, missionário, pastor, evangelista, presbítero, seja o que for, comece a orar pelas pessoas que te perseguiram, comece a orar pelas pessoas que te magoaram, comece a orar pelas pessoas que apedrejaram, e tu vai ver o teu cativeiro mudar. Que muitas vezes você não quer, porque a dor é grande, você fica só pensando naquilo ali. Muitas vezes você até já está próximo mesmo a acabar com tudo na sua vida, já desviou um pouco, já está na bebedeira, já está quase se prostituindo, mas lembre-se que sempre tem uma solução, quando você se arrepende de tudo aquilo que está fazendo, verdadeiramente, e retorna ao caminho original. Olha para Jonatas, aquele que Deus enviou para Nínive, para fazer a obra, e aí ele foi para onde? Para a direção a Tarsas, para outra direção, pegou aquele barco. Olha a situação, quando Jonas pegou aquele barco, todas as pessoas que estavam naquele barco começaram a sofrer, começaram a passar prova, o vento veio sobre aquele barco, já queria acabar aquele barco, e todos ali viram aquela situação, dizendo, não, esse pecado não é nosso, esse também não é meu, de quem é esse pecado, quem é que está errado aqui, lançando sorte. Quando lançou sorte, deu sobre Jó, pegou sobre o profeta Jonas, aliás, e aí pegou ele e jogou sobre o mar. Quando jogou sobre o mar, toda aquela tempestade acabou. Ei, muitas vezes você está fazendo muita gente sofrer e quer que as pessoas te ajudem. Como que vai te ajudar? Que de repente o erro é seu, você que está errado. Então, se você está em desobediência, como que nós vamos orar por você? Não tem como. A pessoa que está em desobediência, nós não podemos orar para as pessoas que estão em desobediência. Por quê? Porque Deus vai cobrar da gente. As pessoas que estavam no barco ali não podem interceder pelo profeta Jonas. Por quê? Porque ele quem estava errado. Então saia do barco, meu filho. Saia do barco, porque você está no barco e está provocando toda essa tempestade na vida de A, na vida de B. Aí auto se crucifica, achando que é isso, achando que é aquilo, mas o culpado é você. A tempestade você está trazendo na vida daqueles que estão ao seu redor e você não está percebendo. É fulano, é ciclano, todos que estão aqui ao teu redor, que estão ao teu alcance, está na prova por causa de intermédio da tua rebeldia. Ei, se arrependa, volta ao Senhor, assim como Jonatas, depois que passou por aquela situação, que não quis seguir aquilo que Deus ordenou. Deus,
Ei, Jonatas, eu quero que você vá a Nívida e prega para aquela cidade, e prega para aquele povo bárbaro. Mas Jonas não queria, porque Jonas sabia que aquele povo era bárbaro. Aquele povo, quando pegava um profeta, eles arrancavam o couro do profeta. Então ele disse: não, eu quero é orar para que o Senhor massacre, mata, acaba, detona, massacre toda aquela cidade. Mas Deus queria salvar aquela cidade. E aí dizem que aquela cidade ela se rasgaram, vestiram de pano de saco, se cobriram com cinza e começaram a invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí começaram a orar, começaram a buscar a face do Senhor. Mas aí Deus enviou Jonas ali para pregar o evangelho, mas Jonas queria destruir aquele povo. E diz a Bíblia que Deus designou que uma grande baleia engolisse a questão do profeta, engoliu ele, levou para as profundezas do mar. E diz a Bíblia que o profeta Jonas começou a invocar o nome do Senhor lá no ventre daquela baleia, e Deus designou que aquela baleia jogasse Jonas lá em terra seca. E quando jogou, Jonas retornou e foi fazer aquilo que Deus ordenou a fazer. Ei, missionário, muitas vezes você foi para o campo missionário, pastor, que eu fui para o campo missionário, muitas vezes está dando tudo errado. Por quê? Porque Deus te enviou para um lado, você está indo para outro. Aí, meu filho, todos aqueles que estão dentro do barco tá passando por situações diversas por causa da tua causa. Você que saiu de um estado para outro, de repente as pessoas não estavam passando por problema nenhum, mas a partir do momento que você chegou naquele local, todo mundo adoeceu, todo mundo ficou com problema, todo mundo ficou doente, vendo demônio, vendo alucinação. Por quê? Por causa da sua causa. Você disse que foi Deus que te enviou, mas Deus não te enviou. Você está trazendo a consequência, você está trazendo problemas sobre essa família. Então, meu Deus, retorne ao caminho original e faça a vontade do Senhor Jesus Cristo e vença o gigante. Ei, você está sabendo o que Deus está falando contigo nessa reflexão? Aleluia, louvado seja Deus. Retorne ao ponto original e cumpra a vontade do Senhor, porque aonde você está trazendo consequências sobre as famílias, sobre as pessoas que você diz que ama. Você está no barco, mas está no barco errado. Você tem que se jogar no mar. Mande se jogar no mar para que essa tempestade pare, porque não adianta aí orar, porque pode ser que você é o provocador dessa tempestade. Nesta noite você entende o que Deus quer falar contigo. Reflexão número 304, 26 minutos de reflexão. Deu para você entender o que Deus quer falar por você por intermédio desta reflexão, porque o tema dessa reflexão é a oração de Jó e o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus era que Jó orasse por aquelas pessoas, justamente para poder Jó receber a bênção do Senhor. Ei, o propósito é de Deus, a oração é sua, a oração é de Deus, a oração é sua, o propósito é de Deus, mas esse propósito só pode se cumprir na sua vida quando você ora, e orar com verdade, orar com o coração aberto, limpo perante o Senhor, para que você possa receber a oração, receber a sua bênção. Não é orar de qualquer jeito. Deus falou com Jó: ore por seus amigos, para que o seu cativeiro mude. E Jó obedeceu a voz de Deus e orou por seus amigos, o seu cativeiro mudou. Você tem que fazer a mesma coisa, meu amigo. Comece a orar. Ore, porque a oração é sua e o propósito é de Deus. Ore, porque a bênção vem de Deus, né? E você é o que vai receber essa bênção. Muitos podem te abençoar, mas é quando você começar a orar por essas pessoas que você acha que não vai vir bênção sobre a sua vida. As pessoas que Jó orou, todos trouxeram riqueza para ele. Ei, as pessoas que te odeiam, as pessoas que te machucam, você deve orar por elas, para que no futuro elas possam te abençoar no seu ministério. Não ore para Deus matar, ore para Deus abençoar, porque essas pessoas podem ser úteis a você no caminhar da sua vida. Que maravilha! É só você aprender. Aprenda a fazer a coisa correta. Muitas vezes você está passando por situações difíceis, o crente está passando por aquele momento em que só o sangue de Jesus, mas ele não muda, ele não quer mudar, ele continua batendo naquela mesma tecla ali, teimoso. Mas Deus fala com ele: meu filho, começa a orar diferente. Mas ele não quer orar diferente,
ele quer orar para machucar, ele quer orar para matar, ele quer orar para detonar. E Deus, não, meu filho, eu quero que você ore para ter vida, para essas pessoas ter vida, mas você quer orar para matar, assim como o profeta Jonas queria ali para Nínive. Deus, se eu chegar lá, eu quero que o Senhor massacre esse povo aí, esse povo bárbaro. E aí muitas vezes a gente tem que orar para Deus dar vida e vida em abundância. Esse é o segredo. Por que muitos não querem orar? Porque sabe que quando dobra o joelho vai falar com Deus. E Deus não vai receber oração de macumbeiro, Deus não vai receber oração de bruxo, Deus vai receber a oração de filhos legítimos, filhos que é lavado e remido no seu sangue. Essa é a questão, e muitos não querem mais orar, não querem mais falar com Deus. E como é que fica o crente que não fala com Deus? Como é que fica o crente que não gosta mais de falar com o Pai? Então está rebelde. E o rebelde, meu filho, é só taca, é só chicote. Então nessa noite eu estou te ensinando a você orar. Ore, porque o propósito é de Deus. E o propósito de Deus é muito grande, meu filho. É muita maravilha, é muita riqueza, é muita glória que Deus pode derramar na nossa vida e mudar simplesmente porque nós vamos falar com Ele. Vamos jogar tudo que tem para fora falando com o Senhor. Por que tem muitos crentes depressivos? Porque não ora. Crente quando está depressivo é porque não ora, não joga para fora aquele que está matando. Você vê crente moribundo, de cabeça baixa, desanimado, é porque é crente que não ora, não gosta de comunicar com Deus. Você vê crente perturbado, é crente que não ora. Você vê crente com problemas mentais, é porque não ora. Porque se falar com Deus, com certeza Deus vai fazer alguma coisa na vida daquele indivíduo, mas não vai deixar ele naquela situação de maneira nenhuma. Ou Deus cura, ou Deus leva para seu reino, mas não fica naquela situação. Eu nunca nem vi na minha vida de 23 anos de caminhada cristã, todos aqueles que eu tive a oportunidade de orar, Deus resolveu, de uma forma ou de outra, mas não ficou. Ou Deus curava, ou Deus preparava e levava, mas não ficava neutro de jeito nenhum. Não fica neutro. Pela misericórdia de Deus me deu essa sensibilidade. Tudo aquilo que eu vou fazer e vou orar por determinada pessoa, a coisa resolve. Tem que resolver, mas não fica em cima do muro, né? De maneira nenhuma. Se é questão de enfermidade, ou Deus cura, ou Deus leva logo aquele indivíduo, mas ele não vai ficar sofrendo de jeito nenhum. Então, meu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprenda, meu filho, e você só vai aprender com a ferramenta chamada oração. É a única ferramenta que eu te digo que você mais usa na sua vida, e você precisa mais usar, é a questão da ferramenta da oração. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles venciam os seus momentos difíceis, os seus momentos tribulosos, debaixo de oração. Olhamos para a nova aliança, as pessoas ali, os discípulos, os apóstolos, que passaram por aqueles momentos difíceis, tudo era debaixo de oração, porque pessoas que mais orou do que o apóstolo Paulo. Mas tem oração que Deus não responde, tem coisa que Deus não responde no sentido, quer dizer, Deus não vai resolver ali aquela coisa imediata, não resolve, não dá, tem coisa que Deus não dá, a pessoa vai morrer com aquilo. Olha a situação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo orou para tirar aquele espinho na carne dele, mas Deus diz, olha, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo orou por 3 vezes, e todas as 3 vezes o Senhor falou, a minha graça te basta, e acabou. O apóstolo Paulo morreu com aquele espinho na carne. Ei, então preste atenção, tem situação na sua vida que Deus não tira. Por quê? Porque se tirar, você vai se exaltar, se tirar, você vai desviar, se tirar, você não vai mais servir a Deus. Então vai manter na sua vida esse espinho, vai manter na sua vida esse problema, e Deus não tira. Então pare de orar. Pare de orar, porque a graça de Deus já basta nessa situação aí. É isso, é uma exceção. Mas as outras áreas você deve orar, mas tem situação na sua vida que você vive batendo ano e ano e Deus não vai resolver. Por quê? Porque Deus não pode tirar essa situação, porque se tirar você se exalta. Então você tem que ser inteligente e começar a buscar o Senhor e deixar aquela coisa de lado. Tem pessoas que querem largar o Senhor Jesus porque já oraram por uma situação e Deus não responde. Aí, então Deus não é Deus na minha vida. Não é por aí não, meu filho. Não é por aí não. Então, meu filho, aprenda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Reflexão número 304. A oração de Jó e o propósito de Deus, ou seja, a sua oração e o propósito de Deus. Que Deus abençoe nessa reflexão nessa noite, e que na próxima reflexão
nós vamos estar aí falando de novo sobre a questão da oração. Que Deus abençoe. Shalom.